Quero começar já dando as boas-vindas a todos que nos visitam. Tem algum visitante? Não. Visitante não, né? Visitante não. Então boas-vindas a todos. E quero também agradecer em nome do pastor Magno e da Tatiana pelas orações de vocês. Como vocês sabem, nós estivemos em Portugal na semana passada. Nós fizemos a dedicação da Aurora ao Senhor. Foi um culto abençoado que nós tivemos lá. Também tive a oportunidade de estar pregando naquela igreja, primeira igreja batista de Nazaré, em Portugal. Então, eles mandam abraços a vocês. Em breve, eles pretendem visitar pessoalmente e trazer a Aurora para vocês conhecerem também. Ela é muito linda, viu, gente? Quase que eu trouxe embora para mim. Mas daí depois eu lembrei que ela chora. Eu falei, não, deixa para lá. Mas foi um tempo muito bom, nós estivemos lá. Também tivemos um tempo lá com meu irmão. Também mandou um abraço para vocês, que a maioria de vocês conhece. Ele, a Patrícia e a Lara. Então, obrigado pelas orações. Então, ao longo desse ano, né, já estamos aí caminhando para março já, nós temos refletido, então, de maneira mais aprofundada sobre o chamado de Jesus, que ele nos fez em João capítulo 15, nos versos 16 e 17, que inclusive é o tema do nosso ano aqui em Cliff Oak Church. E ele nos ensina, então, que nós somos escolhidos para frutificar, para irmos e darmos bom fruto. E que essa frutificação se expressa no discipulado e na missão, né? Essa frutificação que o Senhor Jesus quer que nós demos é acerca de discipulado cristão e acerca da missão que nós temos como igreja, que é ide e pregai. Ide e pregai. Iniciamos então essa jornada compreendendo primeiro, lá no começo do ano, o que significa verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Aquele que não apenas é aquele que crê na verdade, mas aquele que também obedece às ordens do seu mestre, né? Depois nós exploramos a doutrina da eleição e o privilégio que nós temos de termos sido escolhidos pelo Senhor, para ir e dar frutos que permaneçam. Depois, nós refletimos sobre o chamado universal para irmos e fazermos discípulos, entendendo que não há cristianismo autêntico sem o compromisso de levar outros a Cristo também. Essa é a nossa missão como igreja. Depois, mais recentemente, estudamos Atos capítulo 1, verso 8, e vimos que é o Espírito Santo quem capacita a igreja para essa missão, é Ele que nos concede esse poder para essa missão, é Ele que nos dá coragem para essa missão, e Ele quem dá direção para testemunhar, e é Ele mesmo quem promove a conversão daqueles que ouvem a mensagem. Então, dando continuidade hoje a essa jornada que estamos fazendo, hoje então vamos abordar o aspecto fundamental, um dos aspectos fundamentais da vida cristã, que é o amor sacrificial como testemunho. O amor sacrificial como testemunho. Nós temos, inclusive, estudado 1 João, primeira carta de João, no grupo dos lares, né? E nós temos discutido mais, com perguntas e respostas e uma discussão, claro, quando eu digo discussão, uma discussão sadia, viu? É uma discussão, é uma troca de informações, né? Que quando ouve a palavra discussão, parece que a gente vive brigando, né, no grupo dos lares. Não, nós discutimos de forma sadia, mas nós estamos discutindo acerca desse amor sacrificial, que o próprio João fala isso na sua primeira carta. Se você diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama seu irmão a quem você vê, você é o quê? Mentiroso, né? Como diria o pastor Joaquim, é mentiroso, né? Então, nós precisamos ficar atentos a essas coisas. E hoje, então, nós vamos ler João capítulo 13, os versos 34 e 35, onde Jesus aqui, então, estabelece um novo mandamento, nos chamando para amar como Ele amou. E esse amor é a marca verdadeira do discípulo. E tem, ou deve ter, um impacto na missão de Deus no mundo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, então, em João capítulo 13, e os versos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: um novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros.
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Senhor Deus e Pai, nós nos rendemos mais uma vez diante da Tua presença, reconhecendo que fomos chamados e escolhidos para frutificar, para seguir a Cristo e para cumprir a missão que nos deste. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos conduz ao caminho da obediência. Hoje, nos colocamos diante do Senhor em humildade, pedindo que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações com o amor de Cristo. Queremos amar como o Senhor amou, com um amor que não é egoísta, que não busca os próprios interesses, mas que se doa, que se sacrifica e que reflete a Tua graça, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a viver esse amor a cada dia, nas nossas vidas, nas nossas palavras, atitudes e ações. Oramos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Então, a primeira coisa que eu gostaria de discutir sobre esse texto que nós acabamos de ler é sobre o mandamento de amar como o Senhor amou. O mandamento de amar como o Senhor amou. Jesus não nos chama apenas para amar, mas Ele define a medida desse amor. Ele diz, como eu os amei. Ele nos dá, vamos dizer assim, que ele sobe o grau de dificuldade aqui. Ele não diz só para você amar aos seus irmãos, Ele não diz só para você amar o seu próximo, mas diz, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Então Ele dá aqui um padrão, e esse padrão, ele transcende a nossa justiça humana, e aponta para o amor sacrificial que foi por Ele mesmo demonstrado na cruz, correto? Então Ele transcende o nosso julgamento, porque o nosso julgamento é assim, hoje nós amamos, amanhã não amamos mais, aí depois da manhã nós amamos mais um pouco, e depois da manhã nós não amamos mais, e assim por diante, né? Porque o nosso amor, na verdade, o nosso afeto, ele muda bastante. Por quê? Porque a verdade é que tudo muda de acordo com o nosso humor. Tudo muda de acordo com o que está acontecendo ao nosso redor, a verdade é essa, né? Nós dizemos que amamos, é como eu disse para alguém uma vez que chegou na igreja e falou assim, nossa, agora eu caí numa igreja que, olha, que igreja abençoada, que aqui todo mundo me ama, aqui todo mundo se ama, aqui todo mundo é legal. Eu falei assim, cuidado, você acabou de chegar, não é bem assim. A partir do momento que você vai conhecendo as pessoas, e a partir do momento que as pessoas vão te conhecendo, esse amor vai baixar, fica tranquila, né? Porque nós vamos nos decepcionar, nós vamos decepcionar os outros, e a coisa vai acontecendo. Só que o Senhor Jesus nos chama para não viver esse tipo de amor. Ele diz que o nosso amor tem que ser constante, e tem que ser de uma forma sacrificial, na verdade. E é claro que fácil não é, mas Ele diz que é possível. Então, se Ele diz que é possível, então nós devemos tentá-lo, né? Não é isso? Nós, portanto, compreendemos que esse amor não nasce da vontade humana. Aqui está o segredo, porque se nós acharmos que esse amor nasce da nossa própria vontade, nós estaremos enganados. Esse amor não nasce da vontade humana, mas ele é fruto do Espírito. Lembra de Gálatas 22? Gálatas 5:22, desculpe. Gálatas 5:22. Que diz o seguinte, ó, entretanto, 5:22, Gálatas 5:22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você acha mesmo que isso tudo vem da gente? Claro que não, está falando aqui, é fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Vejam, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Veja, está vendo? O amor vem do Espírito. Tudo que nós fazemos, qualquer coisa boa que nós façamos, vem dele, porque é ele que nos impulsiona a fazê-lo, nada vem de nós. De novo, em João 15:13, Jesus mesmo diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse amor é prático, tá? Esse amor é prático e ele se manifesta na renúncia dos nossos próprios desejos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele não está falando para você ir para a cruz pelos seus amigos, não. Ele está dizendo o seguinte, eu renuncio a minha vontade em favor do outro. Quem é casado aí? Levanta a mão. Quem é casado?
Amor sacrificial é isso, é você renunciar à sua vontade em prol do outro. A minha digníssima ama séries românticas, né? E ela fala, amor, vamos assistir comigo? Eu falo, ê! Não tem tiro, não tem porrada, não tem bomba. Mas ela quer que eu assista com ela. Vamos assistir com ela, né? Aí eu assisto com ela, eu acabo gostando. Aí eu choro também, é uma graça. Mas é um amor sacrificial, né? É eu deixar a minha vontade pela vontade dela. Mas, né? Quantos de vocês queriam estar assistindo um filme, ou queriam estar, sei lá, fazendo outra coisa? Vamos no shopping comigo, olha que beleza. E aí você fala, vamos amor, claro. Principalmente se a sua esposa for igual a minha, que passa de prateleira em prateleira, não compra uma bala, mas tem que ir em todas as prateleiras, né? Mas é isso. Muitas vezes você não quer sair de casa, você não tem vontade, mas você se sacrifica pela sua família, pela sua esposa, né? Aquela hora que você, esposa, não quer cozinhar, porque você está cansada, você não quer fazer nada, mas você faz pelo amor ao outro, ou na força do ódio mesmo, né? Muitas vezes é assim. Mas isso é amor sacrificial, por mais que você não queira fazer, você faz, pelo benefício do outro. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz, o livro se chama Os Quatro Amores. Ele diz o seguinte, amar em qualquer nível significa ser vulnerável. Ame qualquer coisa, e o seu coração certamente será torcido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o, seu coração, cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite todos os envolvimentos. Tranque-o com segurança no caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, escuro, imóvel, sem ar, ele mudará. Ele não será quebrado. Ele se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. Esse é o que C.S. Lewis escreve sobre o amor. O ponto aqui é que o amor verdadeiro, ele envolve sacrifício e vulnerabilidade. Nós, a partir do momento que nós entramos num relacionamento de amor, seja qualquer tipo de amor que seja com um amigo, seja com esse amor de pregar o evangelho, esse amor pelas almas perdidas, seja num relacionamento emocional, seja num relacionamento interpessoal, qualquer tipo de relacionamento que nós chegarmos a desenvolver com alguém, esse amor, ele deve envolver sacrifício e vulnerabilidade. Então esteja pronto. Você vai ser decepcionado e você também vai decepcionar. Esse é o ponto. Então, nós precisamos refletir diretamente esse amor de Cristo que se entregou por nós, descrito aqui em João 15:13. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nunca nos disse que o seguir seria um caminho confortável e cheio de rosas. Ele nunca disse isso. Mas sim um caminho de renúncia. Isso é o que quer dizer quando Ele diz, se você quer seguir-me, tome então a sua cruz e daí siga-me. Isso é renúncia, ok? Então essa renúncia nos chama a servir os outros, a perdoar generosamente e ajudar os necessitados. Mesmo quando isso nos expõe ao sofrimento ou à decepção. Quem nunca, ao ajudar alguém, acabou sendo decepcionado? Ou ao tentar ajudar alguém, acabou sendo decepcionado? Quem nunca, ao se entregar, seja em qualquer tipo de relacionamento que seja, foi machucado, ficou decepcionado, sofreu? Então o amor cristão, ele não é apenas um sentimento. O amor cristão, ele é uma decisão diária de renúncia e de serviço ao próximo. Esse é o verdadeiro amor cristão. Algo que Jesus mesmo nos ensinou ao lavar os pés dos discípulos. Lembram-se? Jesus está lá com seus discípulos e eles esperando outra coisa, sei lá o que eles estavam esperando naquele momento. E o Senhor Jesus vai, pega a toalha, pega a bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando humildade, mostrando que ele estava ali para ser servo e não para ser servido.
Ele estava ali como rei, sim, mas um reino que não era desse mundo, como ele mesmo disse. Ele não era aquele rei guerreiro, corajoso e forte e imponente como os judeus estavam esperando, mas porém é o rei todo-poderoso, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que veio, desceu do céu, veio à terra, se tornou servo e servo de todos. Esse é o Jesus que nós estamos falando. Mas como podemos praticar então esse amor sacrificial em nossa vida cotidiana? Podemos demonstrar esse amor ao servir nossa família, mas aí é fácil. Porque nós amamos a nossa família. Por mais que nós tenhamos as nossas diferenças, nós amamos a nossa família. Então é fácil servir nossa família. Mas, e quando se trata dos irmãos da fé? Será que nós servimos como deveria? Será que nós amamos como deveria amar? E quando se trata até mesmo dos desconhecidos? Será que nós amamos como deveria? Colocando as suas... E quando eu falo amar, irmãos... Nós precisamos entender essa diferença aqui desse amor que nós estamos falando, tá bom? Amar não é você ficar o dia inteiro na casa do seu irmão, da sua irmã, não. Pelo contrário, o provérbio diz que você tem que tirar o pé da casa do seu irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Amar não é ficar o tempo todo junto. Eu amo minha esposa e nem por isso eu fico o dia inteiro com ela. Né? Eu não estou dizendo que amar você tem que se ver todo dia, tem que se falar todo... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é colocar as necessidades do outro acima das nossas. Perdoar generosamente, assim como Paulo escreve aos Efésios. Efésios 4:32 nos ensina a perdoar como Cristo nos perdoou. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O amor sacrificial, ele requer abrir mão da amargura. Abrir mão da amargura e buscar reconciliação. Sabe aquela pessoa que te magoou? Aquela pessoa que você não aguenta nem ficar perto? Então, essa pessoa você precisa ir lá e se reconciliar com ela. Não por causa dela, por sua causa. É por sua causa. É por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós é que nos libertamos. Vamos colocar aspas aí, né? Porque é o Senhor quem trabalha isso tudo, né? Mas quando eu estou com raízes de amargura, com raiz de amargura em meu coração, eu estou achando que eu estou fazendo mal para o outro. Não, estou fazendo mal para mim mesmo. Então, quando eu libero esse perdão, quando eu vou lá e me reconcilio, talvez a amizade não vai ser mais a mesma, talvez o relacionamento não vai ser mais o mesmo, talvez vai ser tudo diferente, mas pelo menos você está liberto. Nós estamos libertos. Então esse amor sacrificial, ele requer abrir mão da amargura e buscar a reconciliação. E a ajuda aos necessitados, então? Isso também é amor sacrificial. É eu deixar de olhar só para o meu umbigo e olhar ao redor, quem está necessitado. Tiago 2,15 nos lembra que o amor verdadeiro se manifesta em ações concretas, não só em palavras, ações concretas. Se vemos alguém em necessidade e não ajudamos, o nosso amor é o quê? Vazio, mentiroso. Outro dia eu vi uma figurinha, eu até já comentei com você, já faz um tempo inclusive, né? De alguém pedindo esmola. É um desenho, claro, é um cartoon. Alguém pedindo esmola na porta da igreja e o pastor entrando com a Bíblia do lado e um pão bem grandão aqui debaixo do braço. E essa pessoa falou, por favor, me dá algo de comer. E o pastor vira para ele e fala assim, eu vou orar por você. E entra para a igreja. Que tipo de amor é esse? Você está lá com a Bíblia na mão e com um pedaço de pão na outra. Você está com a faca e o queijo na mão, com a Bíblia e com o pão na mão. Pregue para ele e dê o pão para ele. Deu o pão da vida e o pão que vai saciar a fome momentânea. É esse tipo de amor que Tiago está falando. Então Tiago 2,15 diz, se um irmão ou uma irmã precisar de roupa, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até saciar-se, sem porém lhe der o que necessita, de que adianta? De que adianta? Qual é o evangelho que nós temos pregado, afinal? Então interceder pelos outros também, irmãos, ajudar os necessitados, e interceder pelos outros também é um ato de amor. Nós falamos aqui, nós oramos uns pelos outros, nós lembramos uns dos outros nas nossas orações, isso é um ato de amor. Como eu fico feliz quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu estava orando por você. Você não fica?
Quando alguém chega para você e fala, estava orando por você, estou orando por você, estou orando por aquela causa que você compartilhou, eu estou orando. O pior é quando você fala que está orando e não está. E aí a pessoa fala, obrigado por ter orado, aí você vai com a cara na onde? Né? Quando você fala assim, não, eu estou orando, viu, estou orando, mas não está. Você está falando da boca para fora. E aí eu falo, olha, obrigado pelas suas orações, mas você não orou nada. Essa hora o Espírito Santo tinha que escrever uma placa, assim, ó, mentiroso, na sua testa. Na nossa testa, para a gente largar a mão de ser, sei lá o quê. Fariseu, eu ia dizer. Fariseu, hipócrita. Mentiroso também, é verdade. Né? Mas é bom fazer isso, é bom orar pelos outros, porque quando nós oramos pelos outros, quando nós intercedemos pelos outros, nós estamos aqui num ato de amor sacrificial, nós estamos deixando as nossas mazelas, estamos deixando os nossos problemas de lado e estamos pensando no problema do outro, né? Isso também é um ato de amor sacrificial. Então, ao intercedermos uns pelos outros, orar pelos irmãos, pelos perdidos e até pelos inimigos, o Senhor Jesus diz para orar, né? Mateus 5,44, o Senhor Jesus diz que é para orar pelos inimigos. É um ato de amor que reflete o coração de Cristo. Né? Então vamos lá. Então, primeira coisa que nós vimos aqui, o mandamento de amar como Jesus amou. Segunda coisa, o impacto desse amor na evangelização. Qual é o impacto desse amor na evangelização? Então, o testemunho mais poderoso da igreja não está em palavras apenas, mas na expressão visível do amor cristão. Na expressão visível desse amor. Jesus declara que todos, olha o que diz o texto que nós lemos, ele diz que todos reconhecerão seus discípulos pelo amor que eles demonstram uns aos outros. Uns aos outros. Eu já citei isso, mas vou citar de novo para lembrar vocês, porque até terça-feira vocês já esqueceram tudo que eu falei mesmo, então não tem problema eu lembrar vocês. Foi perguntado ao Dalai Lama se um dia ele consideraria se tornar um cristão, e ele disse que não. Ele disse que não, e foi perguntado, então por quê? Por que você não consideraria? Ele diz, eles pregam sobre amor e não se amam. Eles falam que amam e não vivem esse amor. Então, para que eu vou me juntar a uma religião dessa? E você sabe que a religião do Dalai Lama prega justamente o quê? O amor. Então ele está falando, alguma coisa está errada nesse meio de crente. Alguma coisa está errada no meio cristão. Alguma coisa não está dando certo. Porque eles mesmos não conseguem conviver entre eles. Né? Como é que eles saem dessas portas falando sobre amor sacrificial, sobre carregar a sua cruz, sobre perdoar, sobre ser perdoado? Como é que eles saem dessas portas falando isso, mas não vivem isso? Como é que nós fazemos isso? Então, em um mundo marcado pelo egoísmo, pela divisão, a unidade do povo de Deus, baseada no amor, é testemunho poderoso do Evangelho. Desculpe. Então, isso também reforça a ideia de que o amor cristão não é condicional. Nós não amamos por condição. Quando amamos como Jesus amou, nós mostramos ao mundo que Deus ama as pessoas, mesmo em sua imperfeição. Afinal de contas, Ele amou a mim e Ele amou a você. Ainda imperfeitos. E ainda continuamos imperfeitos. Né? Mas Ele nos amou, não foi assim? Quando eu costumo compartilhar o Evangelho com algumas pessoas e falar, então, qual é a sua resposta? E eu pergunto mesmo, tá, e qual é a sua resposta a isso? Sabe o que é? Que eu não estou pronto. É que eu não me sinto digno. É que eu não me sinto ainda preparado. Eu falo, pois é, então esse é o ponto. É exatamente aí que nós devemos nos render, porque você não vai estar digno, você não vai estar preparado, você não vai estar pronto, você não vai estar perfeito. Se é a perfeição que você quer achar, que você está tentando encontrar, você não vai encontrar. Porque o Senhor Jesus disse exatamente isso, que eu vim pelos doentes, eu vim por aqueles que estão doentes, eu não vim pelos sãos. Ele não veio pelos sãos, ele não veio para morrer pelos perfeitinhos, ele veio para morrer por pecadores. Tanto que é por isso que ele veio, senão não existia necessidade de vir, não é verdade? Concorda? Se todo mundo fosse bom, se todo mundo fosse legal, se ninguém tivesse defeito, o mundo seria perfeito.
Mas não. Desde o início, desde a criação, começou bem. Nós não sabemos o tempo exato, né? Mas começou bem, mas foi só por um período. Depois acabou tudo. O pecado entrou no mundo e a perfeição que Deus tinha feito foi manchada pelo pecado. E por isso existiu a necessidade de Cristo vir ao mundo, para pisar a cabeça da serpente, para trazer salvação a este mundo perdido. E ainda continuamos esse trabalho de pregar o evangelho da salvação. Nós não pregamos o evangelho da igreja Cliff Oak Church, nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, amém? Então nós pregamos o evangelho da salvação. Então, o cristão genuíno não deve achar que Deus nos ama porque somos bons. O cristão genuíno deve ter a certeza de que Deus nos torna bons porque Ele nos ama. Entenderam a diferença? Essa é a diferença. Então, o cristão não deve achar que Deus nos ama porque nós somos bons. Pelo contrário, nós nos tornamos bons por causa do amor de Deus por nós. É Ele quem atua na nossa vida. Então esse testemunho ele é poderoso na evangelização. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, quando demonstramos esse amor prático, seja na hospitalidade, seja na compaixão ativa, seja na unidade, nós damos um testemunho vivo do Evangelho. E o Senhor Jesus aqui não está, lembra-se, o Senhor Jesus aqui não está falando com as multidões, Ele está falando com Ele está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja, Ele não está falando para multidões, aqui o assunto é interno. Ele está tratando com a igreja dele. Ele não está aqui evangelizando ninguém, não. Não nesse sentido. Ele está aqui tratando de doutrina. Ele está aqui falando de igreja, falando dos seus discípulos, falando com os seus discípulos, da maneira que eles devem viver. Então você é um discípulo de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, então isso aqui é para nós. Não é para as multidões que acompanhavam Cristo, não. Ele está falando para os seus discípulos. Então os primeiros cristãos, eles impactaram o mundo não apenas pelos seus milagres, ou pela sua pregação, ou pelas coisas extraordinárias que aconteciam em nome de Jesus, mas pela maneira como cuidavam uns dos outros. Lembra de Atos, capítulo 2, principalmente, que nós já estudamos juntos? Atos 2, o versículo 42 a 47, resume tudo o que estava acontecendo ali naquela época. Depois do primeiro sermão pregado de Pedro, Pedro prega, muitos se convertem, e a igreja então, vamos dizer assim, que a igreja primitiva ali começa a nascer verdadeiramente, muitos se convertem, e ele diz o seguinte, Atos nos conta, Lucas nos conta que, o versículo 42 do capítulo 2, eles se dedicaram, veja isso, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é testemunho cristão. Eles partiam o pão, eles oravam junto, eles se encontravam como assembleia juntos, eles ajudavam uns aos outros, eles ajudavam os irmãos em necessidade, e aqui, claro, vamos colocar, ou vamos nos remeter àquele tempo, àquela realidade, que os irmãos que eram convertidos, muitas vezes eram expulsos das suas cidades, eram expulsos das suas próprias casas, eles perdiam o trabalho, eles não tinham para onde ir. E aí os irmãos da igreja, o que eles faziam? Então eles vendiam suas propriedades para ajudar os necessitados. Então vamos colocar aqui no contexto, estou falando para você vender sua casa, seu carro, não estou falando nada disso não. Quiser vender também para ajudar, o problema é seu, mas não é isso que eu estou falando.
Ok? O que eu estou dizendo aqui é de ajuda mútua, de um ajudando o outro, de um carregando o fardo do outro. E muitas vezes não é só de dinheiro que as pessoas precisam. Muitas vezes não é só de posses, de coisas que as pessoas precisam. Então, aqui a Bíblia diz que eles estavam juntos, eles andavam juntos, eles oravam juntos, eles partiam o pão juntos, eles estavam cultuando a Deus juntos. E por causa dessas coisas, eles ganhavam a simpatia do povo. Por quê? Porque os de fora estavam observando o que estava acontecendo ali dentro. Os que estão ao redor estão observando o que nós, como igreja, estamos fazendo. Os de fora estão observando como nós andamos, como nós falamos, como nós nos comunicamos, como nós nos comportamos uns com os outros e com eles. E a Bíblia diz que por causa do bom testemunho desses crentes, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, pelo testemunho desses crentes. Então a história da igreja, ela mostra que as comunidades cristãs que viviam esse amor sacrificial, eram aquelas que mais atraíam pessoas para Cristo. Não são grandes templos, não são grandes cruzadas, não é show gospel, não é coach gospel, não. A história da igreja mostra que as pessoas que vivem o verdadeiro amor sacrificial, essas igrejas sim atraem pessoas para Cristo. Por quê? Porque as pessoas enxergam a igreja como se fosse o próprio Cristo vivendo no meio deles. Assim deveria ser, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, não é isso? Nós devíamos então viver dessa maneira. Terceiro ponto. Então, primeiro, o mandamento de amar como Jesus amou. Segundo, o impacto do amor na evangelização. Terceiro e último, o amor como fruto do discipulado autêntico. Se você ama, irmãos, se você ama, você é obrigado a discipular. Você não foi salvo para ficar quietinho no seu canto sem fazer nada. Se você ama, você é obrigado, e eu digo essa palavra mesmo, obrigado, porque foi uma ordem que o Senhor Jesus deu. Ele não exigiu nada de você para ser salvo, mas porque você é salvo, agora Ele exige de você que você tenha uma vida reta e exige que você discipule alguém. É uma ordem, não é? Não é uma sugestão. Não é o pastor Leandro ou o pastor Kleber pedindo, pelo amor de Deus, façam algo, não. É o Senhor Jesus mandando, dizendo para nós, se vocês são meus discípulos, vão e façam discípulos. Como eu já disse antes, o amor não é apenas um sentimento, mas é um fruto verdadeiro de discipulado. Quando crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, nossa vida se transforma e passamos a amar como Ele amou. Nós começamos a enxergar a necessidade de salvação na vida das pessoas. Nós começamos a enxergar a necessidade de crescimento espiritual na vida de outras pessoas. Nós precisamos olhar ao redor e enxergar essas necessidades. Jesus aqui, ele enfatiza que esse amor é uma marca identificadora dos seus seguidores. Ele diz, se vocês fizerem isso, os outros verão que vocês são meus discípulos. Isso implica que, não está explícito aqui, mas, bom, se existe aqui uma afirmação, então eu posso também apelar para a negativa dessa afirmação. Se Jesus está falando que, se eles verem isso em vocês, eles enxergarão que vocês são meus discípulos, ao contrário também é verdadeiro. Se vocês não fizerem isso, eles não crerão que vocês são meus discípulos, portanto vocês não são. Concordo? Alguns de vocês. Então, porque Jesus enfatiza que esse amor é uma marca identificadora, esse deve ser então o nosso testemunho e comprometimento com Ele e com as pessoas ao nosso redor. Porque nós precisamos entender plenamente o que significa servir a Cristo. Servir a Cristo não é só vir à igreja. Servir a Cristo não é só fazer o bem, não é só fazer obra social. Isso são coisas que fazem parte do cristianismo.
Mas não deve ser só isso. Principalmente aqui nessa terra. Aqui nessa terra parece que ser crente é vir à igreja uma vez por semana e fazer obra social. Não, tem que ajudar. Tem os refugiados, não sei quem, olha isso, olha aquilo. Mas não fala o evangelho, porque não pode ofender. Isso é fazer serviço social. Isso que tem que fazer é o governo. Eles têm obrigação disso. Nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar. Uma das coisas que... E agora eu assumo aqui a minha responsabilidade. Uma das coisas que eu conversei com as pessoas quando eu fui fazer a reunião sobre o Night Shelter foi exatamente isso. Eu vou poder compartilhar do Evangelho, eu vou poder conversar com eles, eu vou poder falar do amor de Cristo para eles? Não, sem problema. Eles sabem que essa instituição é uma instituição cristã e que eles estão numa igreja. Então, tudo bem. Eu falei, então, ok. Se não, qual é o ponto? Qual é o ponto, não é verdade? Qual é o ponto de fazê-lo, então? Se eu estou ajudando, eu estou usando os recursos da igreja, os seus recursos, os recursos de vocês, para ajudar, e eu não posso compartilhar da minha fé, então qual é o ponto de fazê-lo? E, pelo amor de Deus, nossa, o pastor é ruim, hein? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós devemos fazê-lo com um propósito. Nós devemos usar os recursos do que o Senhor nos deu de forma sábia e que faça diferença realmente na vida das pessoas. Afinal de contas, é Ele quem nos dá. Então, isso tudo aqui foi Ele que deu. Isso tudo aqui, tudo isso aqui pertence ao Senhor. Nós somos abençoados. Tantas igrejas por aí que precisam dividir lugares com outras 5 congregações diferentes, que eles chegam, monta a cadeira, monta o som, faz o culto, limpa a igreja, vai embora, pega a cadeira, e só tem 2 horas por semana para fazer. Isso aqui é nosso, o Senhor nos deu. Isso aqui é nosso, o Senhor nos deu, gente. Nós temos equipamento, nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós não temos o que reclamar. Nós usamos a igreja a hora que queremos. Nós fazemos o que queremos na igreja, no bom sentido, tá? Por favor. Vai fazer festa lá na sua casa, essas festas que vocês querem fazer. Nós usamos a igreja da maneira que nos apropriada. Obrigado. Isso. Da maneira que nos é apropriado. Mas o que eu quero dizer é que nós somos abençoados. Eu converso com muitos pastores por aí, ele fala, rapaz, é uma dificuldade, a gente tem que estar mudando sempre, porque a pessoa não quer deixar nós fazer culto mais lá, ou então ficou pequeno para a nossa congregação, e depois nós temos que sair. Outro dia mesmo fiz uma reunião com um pastor, eu conheci ele na LST, quando eu estava estudando, ele é colombiano. E ele pediu para falar comigo, porque ele tem uma congregação de mais de 100 pessoas de fala espanhola, e ele estava perguntando, olha, como é que faz? Me ajuda, deixa eu ir aí na sua igreja, conhecer, tal. Só que o problema, eu falei, olha, e eu confesso que eu me fui compelido pelo Espírito Santo a convidado, falei, não, vem fazer culto aqui, faz o culto aqui no sábado à noite, mas o problema deles é que a maioria das pessoas trabalham em hotel, trabalham em restaurante, eles trabalham sábado à noite, então é só o domingo de manhã para eles que funciona. Então eu falei, domingo de manhã para nós não dá. Não deu para ajudar. E eu fiquei com o coração partido, porque eu gostaria de fazer algo. Mas ele teve que sair do lugar que ele estava, porque eles vão demolir o lugar. Simplesmente vão demolir. É uma igreja antiga que eles vão demolir e vai construir prédio. Acabou. Vai acabar a igreja. Eu digo assim, o templo, né? Não que a igreja vai acabar, mas eles vão ter que procurar outro lugar. E quando eu disse para ele que isso aqui é nosso, que olha, tem essa sala, tem aquela outra sala, tem aquela outra sala. Depois eu me senti até mal, falei, poxa vida, devia nem ter feito esse tour com ele, que agora eu fiquei me sentindo ruim, me sentindo mal. Falei, caramba, mostrei tudo para ele, feliz da vida, porque deu. E ele falou, a gente não tem nada para fazer isso. Né? Mas é contentamento, é alegria de ter o que nós temos. Então Jesus, ele enfatiza isso na marca dos seus seguidores, ele identifica isso como marca do seu seguidor, vão e façam discípulos. E esse homem estava desesperado para fazer discípulos. Então nós não devemos somente demonstrar esse amor, nós devemos também instruir com amor. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 nos exorta a corrigir uns aos outros em amor, ajudando no crescimento espiritual mútuo. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais, mas é vocês que são espirituais, viu? Vocês que são espirituais, devem então restaurá-lo com o espírito de mansidão.
Então, se você não for nem espiritual e nem for manso, não vai exortar ninguém, né? Porque a Bíblia está dizendo, vocês que são espirituais. A Bíblia é clara. Se alguém é surpreendido em transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com um espírito de mansidão. E cuide-se, porém, para que você também não seja tentado. Mas só se você for espiritual. E for manso. Senão não vale. Isso quer dizer que o amor verdadeiro não pode e não deve ser separado da verdade. Nós precisamos amar ao ponto de apontar o erro do nosso irmão e da nossa irmã, sim. Se a pessoa estiver errada, nós precisamos amar ao ponto de chamá-lo e falar, olha, você está errado, você está agindo errado. E eu estou falando isso em amor, estou falando isso que eu te amo, porque eu quero que você saia dessa vida, ou saia desse lugar de escuridão onde você está agora, e volte para a luz. Nós precisamos fazer essas coisas. Quem de vocês, que se seu filho, sua filha estiver fazendo errado, você não vai chamar a atenção? Quem de vocês? Não, pode ir fazendo. E se você fizer isso, você não é um pai, você não é uma mãe que se preze. Se você acha que deixar o seu filho e sua filha fazer tudo que eles querem é sinal de amor, sinto dizê-lo, mas você está redondamente errado, é enganado. Porque nem o Senhor faz isso conosco, e Ele é o Pai de amor. Ele não dá tudo que eu quero, Ele não faz tudo que eu quero, faz? Ele faz tudo que você quer? Ele dá tudo que você quer? Se desse, nem aqui você estava, bobo. Nem aqui você estava. Né? É que eu estou andando muito com mineiro ultimamente. Mas é verdade, nem aqui a gente estava. Se ele desse tudo que eu quero, se ele desse tudo que... Acha. Você ia estar aí no seu iate, velejando pelas águas gregas, pelo mar Mediterrâneo, sei lá por onde. Ou não, dirigindo o seu carrão de 300 mil libras. É isso aí. A verdade é essa. Ele não dá tudo que nós queremos. Ele dá o que nós precisamos. Ele nos dá o pão diário, amém? Ele nos dá o que nós precisamos. Tudo bem que às vezes nós até olhamos e falamos, nossa, eu tenho mais do que eu mereço. E eu falo isso, eu tenho muito mais do que eu mereço. E eu louvo a Deus por isso. E você precisa se olhar também, precisa lembrar dessas coisas também. Nós temos muito mais que nós merecemos. Né? Então, o amor verdadeiro, ele não pode e não deve ser separado da verdade. Quem ama, instrui, corrige e conduz. Veja, instrui, isso é amor de pai e de mãe também. Ele instrui, corrige e conduz. Olha o que diz o pastor Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado. O Custo do Discipulado é o nome dele, eu tenho esse livro, é excelente. A igreja é o campo de treinamento dos discípulos de Cristo, onde aprendemos a amar e servir uns aos outros. A igreja é o campo de treinamento dos discípulos. Então, a fé cristã, ela não se trata apenas de uma crença intelectual, mas de um relacionamento vivo que transforma a nossa maneira de viver e de amar. Então, o discipulado autêntico, ele busca crescer espiritualmente. O discipulado autêntico, ele busca crescimento próprio, mas crescimento do outro. O discipulado autêntico, ele busca corrigir e encorajar em amor. E o discipulado autêntico, ele busca viver em comunhão genuína. Comunhão genuína, ok? Tá, vamos lá então para as aplicações práticas. Primeiro, avalie a sua vida. Avalie a sua própria vida. Pense com você mesmo. Você tem demonstrado um amor semelhante ao de Cristo? Você tem servido aos seus irmãos na fé? Você tem discipulado alguém? Que seja seu filho, sua filha, seu papagaio, seu periquito, seja lá quem. Você tem feito isso? Avalie. Segundo, pratique. E aqui, olha a palavra aqui existe um verbo, praticar, fazer. Pratique o perdão e a paciência. Eu escutei Eu escutei
tenho Ai, ai. Pratique o perdão e a paciência. Amar como Jesus amou inclui perdoar e suportar uns aos outros em amor. Se houver ressentimentos, é tempo de buscar reconciliação. Terceiro, ame ativamente. O amor cristão, ele se expressa em atitudes, não somente em palavras. Procure maneiras concretas de servir. Você tem servido? Você tem servido a igreja? Você tem servido uns aos outros? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Procure maneiras concretas de servir, encorajar e edificar outros. Seja em qualquer área. Depois, demonstre amor aos de fora também. Que não é só aqui dentro, o negócio é lá fora também. Então a nossa missão, ela é de proclamar o Evangelho, certo? E isso precisa ser acompanhado por um testemunho coerente para aqueles que estão longe de Cristo. Como podemos demonstrar esse amor na prática? Vivendo uma vida que condiz, correto? Falar que é crente é fácil, eu quero ver é viver como um. Porque hoje está na moda ser crente. Está na moda ser crente. Os artistas, todos os jogadores de futebol, tudo hoje está virando crente. E continua vivendo a mesma vida que vivia antes. Fulano foi batizado, ciclano está indo na igreja. Parece mais outdoor para a igreja do que propriamente para Cristo. Fulano está indo na minha igreja, parabéns, eu quero saber se ele é convertido. Eu quero saber se ele é realmente um nascido de novo. Porque o ciclano foi na minha igreja. Falei, que bom. E? Então assim, está na moda ser crente. Está na moda falar que é crente. E no Brasil, então, está na moda. Em contrapartida, as pessoas de fora olham para a igreja, muitas vezes com raiva, com ódio exacerbado, com nojo, inclusive, porque uns dizem que na igreja está cheio de fariseu, porque falam uma coisa e vivem outra. Ou na igreja, a igreja pensa que só eles são os perfeitinhos e que o resto não presta. Ou na igreja estão aqueles santos, mas os santos, no caso, é aqueles que são impecáveis, sem mácula nenhuma, e os outros aqui têm problema. Então, assim, aqui parece que não está existindo uma coerência na sua pregação e na sua maneira de viver. Em ambos os casos. Se você acha que você é muito santo e os outros é muito podre, e se você acha que todo mundo é podre, incluindo você, existe aqui os dois extremos. Né? Então nós precisamos viver essa coerência também. E por último, claro, comprometa-se com a unidade da igreja. De novo eu pergunto, o que nós temos feito? O que você tem feito pela igreja de Cristo? O que nós temos feito pela igreja de Cristo? O amor genuíno, ele promove unidade e cooperação. Cooperação é a palavra. No que você tem cooperado? No que nós temos cooperado para o crescimento, para o avanço do reino? Busque formas de promover isso, de fortalecer esses laços entre você e a igreja. Então, irmãos, o chamado de Cristo é para amar como Ele nos amou, e é um desafio constante para nós. Constante. Por quê? Porque a verdade é que nós não vamos chegar lá, não nesse mundo. Então, para nós é um desafio constante, porque nós vivemos dia após dia tentando ser melhor, tentando ser melhor, tentando amar melhor, tentando servir melhor, tentando viver melhor, tentando e tentando. Mas o importante é que você permaneça tentando. Não desista. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel. Se foi Ele mesmo que começou a obra, se o fruto da sua conversão não foi um fruto emocional, não foi um fruto de um apelo de luz apagada e de uma música de fundo que você se derramou e chorou e amanhã você vive como se não tivesse hoje, se a sua conversão foi genuína, se o seu encontro com Cristo foi um encontro genuíno que promoveu transformação
total na sua vida, continue. Porque Ele é fiel para terminar o que Ele começou. Porque foi Ele que começou essa conversão. É Ele quem trabalha nesse intervalo, nesse meio que se chama vida. E é Ele que vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Então é Ele que vai fazer. Quando nós vivemos esse amor que nós estamos falando aqui, nós testemunhamos ao mundo que nós somos verdadeiros discípulos. E nós então proclamamos o poder transformador do Evangelho. Então a minha oração é para que Deus nos capacite e para que nós possamos refletir esse amor, para que por meio de nós outros possam conhecer a Cristo. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos ensina, exorta e transforma. Hoje fomos mais uma vez confrontados com o chamado de Cristo para amar como Ele nos amou, um amor que se doa, um amor que se sacrifica e que reflete a Tua graça ao mundo ao nosso redor. Nós reconhecemos que muitas vezes falhamos nesse chamado. Nossos corações ainda lutam contra o egoísmo, contra a dureza, contra a indiferença, mas hoje, Senhor, nós queremos nos render completamente e pedir que o Teu Espírito Santo produza em nós o fruto do amor verdadeiro. Que esse amor seja visível nas nossas atitudes, nos lugares onde nós frequentamos, na igreja, nos lares, que possamos perdoar como fomos perdoados, servir sem esperar nada em troca e estender a mão ao necessitado. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Evangelho, Senhor. Que o mundo reconheça que somos Teus discípulos, não apenas porque nós falamos, mas pela maneira como amamos uns aos outros. Usa-nos, Senhor, para impactar vidas, para levar esperança aos perdidos e para fazer discípulos, ó Pai, que Te glorifiquem. Pai, abençoe a nossa semana, nós Te pedimos, Senhor. Que sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito e dispostos a viver esse amor na prática. Que saiamos daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. E que essa transformação alcance todos ao nosso redor. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus, aquele que nos amou primeiro e que nos capacita a amar dessa maneira. Amém. Amém.